Esqueça tudo o que você sabe sobre o Ano Novo. Aquele momento em que você brinda à meia-noite do dia 31 de dezembro. Durante séculos, isso não existia. Janeiro era apenas mais um mês no meio do inverno. O ano começava em março. Imagine isso. Você acorda numa manhã de março no ano 70 a.C. As ruas de Roma fervilham com vendedores gritando preços de azeite e trigo. Músicos tocam liras nas esquinas empoeiradas. O cheiro de pão assando se mistura ao odor forte de cavalos e suor humano. Mas algo está diferente. Todos celebram, porque hoje, neste exato momento, o ano está começando. Durante séculos, os romanos seguiram um calendário caótico. Um calendário criado por Rômulo, o fundador mítico de Roma, que tinha apenas 10 meses. 304 dias. O resto do ano simplesmente não existia. Era um vazio temporal entre dezembro e março. Um buraco negro no tempo onde ninguém contava os dias. Mas o problema era ainda maior. Os sacerdotes romanos, chamados pontífices, controlavam o calendário, controlavam o tempo. E com esse poder, faziam o que queriam. Adicionavam dias conforme sua vontade. Estendiam meses para beneficiar aliados políticos. Encurtavam anos para prejudicar inimigos. O tempo virou moeda de troca, uma ferramenta de poder político. Imagine tentar planejar uma colheita quando o calendário muda todo ano. Você planta trigo em março, mas de repente os sacerdotes decidem adicionar 22 dias ao mês anterior. Sua colheita está atrasada. Seus grãos apodrecem no campo. Comerciantes perdiam fortunas porque contratos expiravam em datas que nunca chegavam. Soldados marchavam para batalhas marcadas para meses que ainda não existiam. Roma estava mergulhada no caos temporal. O calendário estava 45 dias adiantado em relação às estações. Quando o calendário dizia primavera, ainda fazia frio de inverno. Quando marcava verão, as folhas começavam a cair. A natureza e o tempo humano viviam em mundos diferentes, paralelos, desconectados. Foi então que Júlio César chegou ao poder. Não como rei, porque Roma odiava reis. Como ditador perpétuo, um título que soava temporário, mas era eterno. César era general, político, conquistador. Havia subjugado a Gália, atravessado o Rubicão, enfrentado o Senado. Mas seu maior inimigo não estava em campos de batalha. Estava no calendário. César observou o caos. Viu mercadores brigando sobre datas, agricultores perdidos entre estações, soldados confusos sobre quando suas campanhas começavam. O império mais poderoso do mundo não conseguia nem mesmo contar os dias corretamente. E isso o enfurecia, porque um império que não controla o tempo não controla nada. Porém, César não era astrônomo. Não entendia de ciclos lunares ou movimentos solares. Mas conhecia alguém que entendia. Sosígenes de Alexandria, um matemático egípcio, um dos maiores astrônomos da antiguidade. César o convocou, e juntos começaram a redesenhar o próprio tempo. Sosígenes chegou a Roma carregando papiros antigos, cálculos precisos sobre a rotação da Terra, conhecimento acumulado por séculos de observação astronômica egípcia, e trouxe uma proposta radical: abandonar completamente o calendário lunar, adotar um calendário solar. Um ano de 365 dias, com um dia extra a cada 4 anos. César ouviu atentamente, os olhos fixos nos mapas celestes desenhados em pergaminho amarelado, as mãos traçando as órbitas invisíveis que governavam as estações. E então tomou sua decisão. No ano 46 a.C., ele decretaria o último ano do calendário antigo, um ano que teria 445 dias. 445 dias. Deixe isso penetrar em sua mente. O ano mais longo da história humana. César adicionou 90 dias extras para alinhar o calendário com as estações. 2 meses inteiros inseridos entre novembro e dezembro. E chamou aquele ano de Ano da Confusão. Uma confusão necessária para criar ordem eterna. Imagine viver naquele ano. Você está em novembro, mas de repente, 2 meses aparecem do nada. Um December e Duodecember, os chamavam. Meses fantasmas. Dias que existiam apenas para corrigir os erros do passado. Os romanos viveram 67 dias extras, esperando, contando, enquanto César reorganizava o universo. Todavia, a maior mudança ainda estava por vir. César não apenas corrigiu o calendário, ele o transformou completamente.
Pegou os 10 meses originais de Rômulo e adicionou 2 novos no início do ano. Janeiro, dedicado a Jano, o deus de duas faces que olha para o passado e o futuro. E fevereiro, o mês das purificações. Mas aqui está o paradoxo cruel. César moveu o início do ano de março para janeiro. Porém, os nomes dos meses permaneceram. Setembro, que significa 7º mês, virou o 9º. Outubro, 8º mês, tornou-se o 10º. Novembro e dezembro, que eram o 9º e 10º meses, viraram o 11º e 12º. Os nomes gritavam uma verdade que não existia mais. César reorganizou tudo. Distribuiu 365 dias em 12 meses. Janeiro e março ganharam 31 dias. Abril, junho, setembro e novembro ficaram com 30. Fevereiro, o mês mais curto, recebeu 28 dias. E a cada 4 anos, um dia extra. O ano bissexto. Uma palavra que vem do latim bis sextus, o sexto dia duplicado. No dia 1º de janeiro do ano 45 a.C., Roma acordou em um mundo novo. O novo calendário juliano estava em vigor. Os pontífices perderam seu poder sobre o tempo. Não podiam mais manipular meses, adicionar dias. O tempo agora era fixo, matemático, previsível. Contudo, a ironia era devastadora. César criou um calendário que duraria milênios. Um sistema tão eficiente que, com pequenos ajustes, ainda usamos hoje. Mas ele próprio não viveria para ver seu primeiro aniversário. Menos de 2 anos depois, nas idas de março, 15 senadores o cercaram no teatro de Pompeu, e 23 facas rasgaram sua carne. César caiu aos pés da estátua de Pompeu, seu maior rival, aquele que ele havia derrotado em guerra civil, e o sangue manchou o mármore branco. 23 feridas, uma para cada senador traidor. O homem que reorganizou o tempo morreu sem poder aproveitá-lo. Criou um calendário que atravessaria impérios, sobreviveria à queda de Roma, governaria nações que César jamais imaginou existir. Porém, ele próprio foi apagado, assassinado, destruído pelos mesmos senadores que juraram proteger Roma. Mas a vingança de César veio através do tempo. Marco Antônio, seu aliado, renomeou o mês Quintilis para Július, em sua homenagem. Julho, o mês do nascimento de César. E décadas depois, quando Augusto se tornou o primeiro imperador, ele também quis sua marca no calendário. Renomeou Sextilis para Augustus, agosto, e roubou um dia de fevereiro para que seu mês tivesse 31 dias também, porque não podia ser menor que o mês de César. O calendário juliano dominou o mundo por 1600 anos, mas tinha um pequeno defeito, um erro minúsculo. Cada ano juliano tinha 365 dias e um quarto. Todavia, o ano solar real tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Uma diferença de apenas 11 minutos e 14 segundos. 11 minutos. Parece nada, mas a cada 128 anos, acumulava-se um dia inteiro. No século XVI, o calendário estava 10 dias adiantado. A Páscoa, que deveria ser calculada com base no equinócio de primavera, estava completamente desalinhada. A Igreja Católica entrou em pânico. Foi então que o Papa Gregório XIII interveio. Em 1582, ele decretou uma correção. Simplesmente apagou 10 dias do calendário. As pessoas foram dormir no dia 4 de outubro e acordaram no dia 15. 10 dias simplesmente deixaram de existir. E criou uma nova regra para anos bissextos. Anos divisíveis por 100 não seriam bissextos, exceto se fossem divisíveis por 400. O calendário gregoriano nasceu, aquele que você usa hoje, quando verifica a data no seu celular, quando marca compromissos, quando conta os dias até o ano novo. Você está usando uma versão refinada da invenção de Júlio César, 2070 anos depois. Aqui está o paradoxo final. César foi assassinado porque os senadores temiam que ele se tornasse rei. Temiam seu poder absoluto. Mas seu verdadeiro poder não estava em legiões ou em espadas. Estava no calendário, porque enquanto impérios caíam, enquanto dinastias desapareciam, o tempo de César continuava, contando, marcando, governando. Você celebra Ano Novo em janeiro por causa de um ditador morto há mais de 2000 anos. Conta os meses em ordem porque César decidiu reorganizar o tempo.
vive num calendário que carrega o nome de um homem assassinado por ambição de poder. E toda vez que você olha a data, está vendo o último legado de Júlio César, imortalizado não em estátuas de mármore, mas na própria estrutura do tempo. Se você está curtindo esses paradoxos do passado que ninguém te conta, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago mais histórias sobre como pequenas decisões mudaram tudo, sobre como o passado construiu o presente de formas que você nunca imaginou, e sobre como as pessoas que organizaram o mundo nem sempre foram heróis. Às vezes eram ditadores, às vezes eram visionários, às vezes eram as duas coisas. Até o próximo vídeo.